Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Desde a suposta redemocratização do país, a esquerda passou a dominar nosso cenário político. E todas as tentativas de se lançar um nome mais à direita, seja liberal ou conservador, eram marcadas pelo fracasso nas urnas. Ao ponto de, nas eleições de 2010, o Lula se gabar em rede nacional de que todos os concorrentes para o pleito presidencial eram de esquerda. Isso se deu porque vivíamos na era da grande mídia, onde os grandes veículos de comunicação desenhavam a visão que o brasileiro tinha da realidade. Vai dizer que há 10 ou 15 anos atrás você não achava que o PSDB era de direita, que o Lula até era bem intencionado, que o Mandela era um santo e que o seu desodorante aerosol contribuía para furar a camada de ozônio. Temos que entender que todos aqueles jovens que no período militar se apaixonaram pelos ideais marxistas, aqueles jovens que foram influenciados pelo relativismo disseminado pela Escola de Frankfurt, assim como todos os terroristas que queriam instaurar aqui uma ditadura do proletariado, se tornaram os redatores dos jornais, os manda-chuvas da mídia, os empresários de comunicação e os roteiristas da televisão. E estes acabaram influenciando seus sucessores, que ocupam esses cargos nos dias de hoje. E o controle da mídia, ocupado por essa classe ideologicamente homogênea, levava inevitavelmente a opinião popular a viver em um mundo falso e a rejeitar como loucura qualquer informação que não combinasse com aquele estreito padrão de verossimilhança imputados por ela. É justamente por isso que o que se transmite nos jornais, o que se mostra nas novelas e o que reverbera das bocas dos formadores de opinião sempre esteve totalmente distante da realidade popular. Essa dinâmica só passou a mudar quando a internet deu voz a um sem número de brasileiros que rejeitavam a narrativa imposta pela grande mídia. Os veículos de imprensa alternativos, os blogs e os cidadãos comuns que passaram a se manifestar nas redes sociais começaram a desmistificar aquilo que era propagado pela mídia tradicional, o que causou uma verdadeira revolução. Uma mudança de paradigma na sociedade que possibilitou, pela primeira vez, que um representante da direita ocupasse o cargo máximo dessa república. Bolsonaro é fruto dessa revolução. Só que hoje, com a grande mídia não sendo mais irrigada com o dinheiro dos cofres públicos e completamente desprestigiada pelo público, o que outrora era considerada a voz dissonante passou a ser a voz dominante. O que era a mídia alternativa passou a ser a mídia mainstream. E assim, quase um ano após a eleição de Jair Bolsonaro, os novos formadores de opinião desse país estão se definindo e tomando as suas posições dentro daquilo que consideramos a direita. Acredito que em 2022 não teremos um novo presidente de esquerda. A população ainda irá optar pela direita, pois perceberam que o pouco que foi feito até aqui já fez a diferença, principalmente com a redução significativa nos índices de criminalidade. Sendo assim, a estratégia do establishment será a de lançar um nome que tenha a simpatia de liberais e de alguns supostos conservadores, e que não seja 100% repelido pela esquerda. Um nome que consiga ganhar voto dos antipetistas e dos anti-bolsonaristas. Um nome que conquiste os votos daqueles que caíram na conversa do acordão que o Bolsonaro fez com o STF para livrar seu filho. Os votos de quem aprendeu que o certo é odiar Flávio Bolsonaro a qualquer custo. Os votos dos que acham o Amoedo um cara legal, mas sem força política. Os votos daqueles que temem serem chamados de petistas de sinal trocado. Os votos daqueles que acreditaram na narrativa do antagonista,
que tenta a qualquer custo desestabilizar o atual governo, criando uma crise entre o presidente e o seu ministro da Justiça. Esse nome será aclamado por todos os chamados isentões. A matéria infame do Felipe Moura Brasil para a revista Cruzoé já foi uma tentativa de minar a militância bolsonarista, que representará o maior obstáculo para a ascensão desse nome. Pode perceber que o discurso é praticamente o mesmo entre o MBL, a Jovem Pan, o William Vac, o Neumann, alguns youtubers que deixaram de apoiar o presidente e o antagonista, que antes pertencia ao rol das mídias alternativas e que hoje se tornou uma espécie de Globo da isentosfera. Boa parte da visão que a direita jujuba forma da realidade provém da redação do antagonista e dos seus afiliados. Bom, tudo começou em 2016, um ano após a sua fundação, quando 50% do seu capital foi adquirido pela Empíricos. Sabe aquela propaganda da Betina? Pois então, a Empíricos é uma empresa de publicações financeiras. Na prática, ela vende informações e especula o mercado financeiro. E para esse ramo de atuação, quanto pior a economia do país, melhor. Você há de concordar comigo que com o mercado operando em alta, é muito mais difícil encontrar gente desesperada procurando informações milagrosas que prometem multiplicar o patrimônio, como fez a Betina. Mas aí eu te pergunto, por que uma empresa como a Empíricos se interessaria em comprar um portal de notícias? A resposta é muito simples. Ao invés de tentar prever o que vai acontecer no mercado financeiro, é mais fácil criar o que vai acontecer. Para fazer uma ação despencar, basta publicar em um portal de notícias confiável um relatório dizendo que tal ação vai cair. Assim, os investidores, temendo perder dinheiro, vendem todas de uma vez, forçando o preço para baixo. Em seguida, os criadores desse cenário compram essas ações, aproveitando a queda que eles mesmos provocaram. Daí, basta publicar um novo relatório dizendo que aquelas ações vão bombar. E criando demanda por ela, eles vendem em alta. Essa prática, apesar de ilegal e imoral, não é nenhuma novidade. Vários gigantes do mercado financeiro fazem isso há anos. George Soros é um deles. Uma outra personalidade que se deleitou aí nessa prática foi o americano Jordan Belfort, apelidado de O Lobo de Wall Street, que inclusive sua história virou o filme estrelado pelo Leonardo DiCaprio. Para se ter uma ideia, em 2017 a APMEC, Associação de Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais, cassou a licença profissional dos sócios da Empíricos por prática de propaganda enganosa e manipulação do mercado. Óbvio que tudo seria mais fácil para os sócios da empresa se eles tivessem um representante da sua confiança no governo federal. E foi apostando nisso que em 2017 tentaram emplacar o Dória, prometendo que o plano de governo do Tucano poderia multiplicar nosso patrimônio. Mas isso não surtiu efeito diante do fenômeno Bolsonaro. No entanto, os sócios tinham um plano B, e neste o Bolsonaro fazia parte. Lembram como o antagonista, em 2018, parecia um portal bolsonarista? Pois é, eles até lançaram em primeira mão a propaganda eleitoral do capitão. Isso se deu porque Cláudio Dantas, um dos fundadores do portal, é apadrinhado de Bebiano. E pelo que foi aventado na época, ele seria cotado para um carguinho dentro da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação do Poder Executivo. Porém, Bolsonaro exonerou Bebiano.
E foi esse o turning point que fez o portal começar a atacar o governo federal. Inclusive, todos se lembram que foi depois da expulsão do Bebiano que o Felipe Moura Brasil também passou a torcer o nariz para o presidente. Enfim, para resumir, as matérias do antagonista são formuladas visando dois objetivos: criar cenários dentro do mercado financeiro para favorecimento dos seus sócios e se vingar do governo vigente que frustrou seus planos de influência em Brasília. Veja bem, eu acho saudável a direita ter as suas diferenças, e é justamente por sermos de direita que devemos nos posicionar contra um pensamento padronizado. Só precisamos nos atentar em como nossa opinião está sendo formada. Será que essa ruptura que aconteceu na direita foi fruto de opiniões individuais baseadas em fatos reais, ou foi o resultado de uma manipulação muito bem arquitetada? Por muito tempo a grande mídia delineava a visão que tínhamos da realidade. Agora que finalmente fomos libertos dessa dinâmica maléfica, não podemos incorrer nos mesmos erros que cometíamos no passado. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele não ir parar no buraco negro do YouTube. Confere se você continua inscrito no canal. Confere também se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e quiser ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Visite também a minha biblioteca, bibliotecadoluiz.com.br. Então até o próximo vídeo, valeu!